Ah, deixa eu ver como é que está a iluminação aí dos amiguinhos. Como é que está a câmera, né? Nada de câmera do nariz para cima. Sim, não é para iluminar a sua nuca, a luz também não é para iluminar a sua cabeça, é para iluminar a sua face. É isso que você está exibindo em frente à sua câmera. Matheus Araújo ali, por exemplo, tem uma lâmpada bem baixa, ilumina direitinho todo o queixo dele aqui, né? Matheus Araújo. E Ryan Borges está um pouco longe, colocando a câmera de baixo para cima, a gente consegue ver todo o teto da casa dele. Ryan Borges. Eu botei a luz atrás da câmera lá. Não tá dando para ver você não, Henrique. Você tá só a lâmpada. Sim. Agora Porque ela fica atrás de mim. Sim, senhor. Né? José Vitor Dias está um pouco escuro. E os outros que não abriram a câmera está pior ainda, né? Tudo apagado mesmo, né? Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, temos algumas mensagens aqui no chat de boa noite. Um minutinho que estou configurando a câmera. Tá bom, tá bom, tá bom. Arthur Tarra. Tá com a câmera só Boa noite, professor. na face Tá direita. um pouco desfocada. Peraí. Rafael está com a câmera também deslocada. Ele está na lateralzinha da sua telinha, Rafael Rael. Ou você senta direito ou muda a posição. Henrique Assis está cobrindo o rosto, né? Porque pandemia ainda. Não, não, mãe. Não vai. Isso, Enzo, penteando o cabelo, vai ficar bonito na tela, né, Enzo? Com 2D. É isso mesmo, bom, né? Ficar bem apresentável aqui, certo? Davi da Silva, tirando caquinha do olho, né? Davi da Silva. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, já perceberam que esse é o mês da prova da OBA e da prova da Mostra Brasileira de Foguete, não é? Maio, 20 de maio. E olha aí, se por acaso o seu professor se esqueceu de inscrever você e todos os seus amigos aí da escola, demos mais uma chance para os atrasildos. Prorrogamos as inscrições da OBA até o dia 10 de maio, terça-feira da outra semana. Tá? Agora é bom você conferir que você está inscrito direitinho, né? Que o seu nome está corretamente digitado lá pelo professor. Tá bom? Tem o seu CPF lá também, digitado corretamente, o seu e-mail corretamente. E você já pode ir lá na plataforma e fazer inclusive, conferir se a sua inscrição está feita, se os dados relativos à sua pessoa estão corretamente preenchidos, tá? E pode fazer simulados, inclusive, e ele vai dando nota no seu simulado, tá? Mas isso só para saber como é a prova da UVA desse ano, pois ela terá um formato parecido com aquele que você vê no simulado, mas a prova é no papel, na frente do seu professor, né? Sim, entendeu? Nada de prova virtual mais. Tá bom? Derek já ligou a câmera? Está atrasado 6 minutos. Então, Derek já vai ligar a câmera, tá bom? O Vitor corrigiu aí as suas tarefas passadas, mandou inclusive aqui para mim. Felizmente eu não tive tempo de olhar, mas pedi para o Vitor selecionar alguns bons exemplos
É né, bom para e mostrar, para que seja copiado, né, os bons exemplos de relatório e também um ou outro mau exemplo, para que seja evitado, claro, né? E o Henrique já levantou a já mão. levantou a mão. Abaixa a Ó, mão, Henrique. se o meu trabalho não Abaixa a aparecer no meu mão. exemplo, eu já tô felizão. Como é que é? Não entendi. Se o meu trabalho não aparecer no mau exemplo, eu já tô felizão. Vamos ver, assim, foi selecionado aleatoriamente. Tá bom, Vitor, Eu começa com um vou, bom exemplo aí, talvez seja melhor. vou começar aqui com um bom exemplo. Peraí, deixa eu compartilhar a tela. Tá aqui. Eu costumo não colocar nomes, mas dessa vez, enfim, vai aparecer o nome do aluno. Isso não quer dizer que o seu relatório não esteja ruim, mas aqui eu vou colocar um exemplo da tarefa 23, foguete Open Rocket. Todos veem? Sim. E aqui é da Ana Beatriz, e ela fez um trabalho do Open Rocket, que é um trabalho mais que a média, né? Seja maior que a média. Então, o professor João Canalha pediu para que vocês exportassem o arquivo do Open Rocket e ela criou um relatório, né? Então, foi a única aluna que criou um relatório em cima da tarefa. Então, achei interessante colocar aqui, como vocês podem ver, tem capa, tem aqui uma folha de rosto, uma introdução, e ela fala do motor, ela fez diversos foguetes para poder testar, colocou foguetes, enfim, foguetes que não deram certo, e depois, no fim, ela colocou o foguete que ela utilizou, que é esse foguete aqui. Acredito eu que seja esse foguete aqui. E vocês podem ver que tem um formato de foguete. O motor está aqui acoplado, nós temos as empenas, enfim, o centro de pressão, o centro de gravidade, o centro de pressão, um componente de massa aqui importante na coifa. Esse componente de massa, por que ele é importante estar na coifa? Porque ele representa a carga útil, né? O satélite, os astronautas, o foguete que estão fazendo, eles precisam simular um foguete que transporte algo. Afinal de contas, o foguete é para transportar algo, senão ele é um míssil, ele é um morteiro, né? Aí está Então, transportando o explosivo. exatamente, está transportando explosivo. E esse é o bom exemplo que eu tenho para mostrar para vocês. Ela fez aqui e colocou as conclusões, ou seja, e referências, bibliografia. Ela transformou a tarefa, que era simplesmente exportar o arquivo do Open Rocket, e transformou num relatório de acordo com... Vocês estão me vendo, gente? Sim, estamos vendo. É que minha câmera travou aqui, mas voltou agora. Mas ela transformou o arquivo que era somente exportar do Open Rocket em um relatório. Então, é um trabalho digno de nota. Eu gostei bastante do trabalho e ela fez mais do que a média, né? Não, óbvio, não estou criticando os que não tiveram tempo ou não pensaram em estruturar um relatório, porque não era isso que estava na circular. Mas está aqui um bom exemplo de trabalho a ser apresentado com diversas tentativas e a grande maioria dos foguetes que vocês estão vendo aqui, vocês podem ver que o componente de massa, que é a parte importante, o que simularia, né, um satélite, ou então o astronauta aí, está na coifa. Enfim, aqui não, né? Aqui, por exemplo, o astronauta morreu, porque o motor aqui está saindo, está expelindo gás, vai aquecer toda essa parte aqui, o astronauta, se ele tiver aqui, né? Enfim, morreu, né? Não pode. Mas, enfim, esse é o primeiro bom exemplo. O segundo não é tão bom assim, né? Porque primeiro que não mandou o nome, eu não sei nem quem é esse aluno. Então pode exibir aqui como um mau exemplo. Esse daqui não é um bom exemplo, por quê? Bom,
Vamos lá. Quais eram as características? E aqui eu tomei a liberdade de corrigir da seguinte forma. Existem algumas competições de foguetes ao longo do Brasil aí, né? Tem festival de mini foguetes em Curitiba, por exemplo, e eles pedem que os foguetes sigam certas regras. O professor João Canali colocou na circular que o foguete precisaria obedecer algumas regras, né? Vocês todos leram a circular. E uma das regras, primeiro, né? O foguete ele precisava ter 300 milímetros, 30 centímetros de comprimento, precisava ter uma massa mínima, ou seja, comprimento mínimo de 30 centímetros, uma massa mínima de 200 gramas, perdão, e ele deveria se parecer com o foguete, não deveria violar as leis da física. Como? Não pode, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E alguns fizeram isso, né? Colocaram dois corpos ocupando o mesmo lugar no espaço. Mas aqui tem um exemplo que não é um foguete, é um morteiro, né? Morteiro, aquele que você pega, tem um lançador, vai lá o soldado, coloca o morteiro, não sei se já viram vídeo, né? Inclusive de alguns falhando. Coloca o morteiro no lançador, o morteiro vai 2 metros do lado explode, do lado do soldado. Tem vários vídeos no YouTube, não que explode do lado do soldado, tá? Mas esse daqui não é um exemplo que está reprovado, por mais que a margem de estabilidade e a massa, o comprimento esteja ok. Isso se parece com foguete, pessoal? Coloca no chat aí, parece foguete? Aproveitar até que está sem nome. Vamos ao próximo. Outro sem nome. Esse daqui é um foguete legal. Só que o aluno esqueceu de colocar o nome. Como que eu vou corrigir? O aluno fez um foguete bonito, fez um foguete legal, só que ele esqueceu o nome dele na tarefa. Então, ficou sem nome. É um bom exemplo, entretanto, não adianta chegar para mim, agora, professor, esse foguete é meu. Não, já foi corrigido, né? Paciência, ficou sem nota. E agora, o foguete... mau exemplo, o foguete mau exemplo, que apareceu... É um foguete agulha, é um foguete de injeção. Ele vai sair, vai ter um apogeu de 330 metros e vai, sei lá, vacinar alguém. Então tá aqui, é um foguete bizarro, foguete agulha. E aí, quais foram os meus critérios? Se os foguetes seguem todas as regras da circular, ou seja, massa mínima de 200 gramas, comprimento mínimo de 30 centímetros, margem estática entre 1 e 1,5, estava lá na circular. E não parece, e parece de fato um foguete, seu foguete está ok. Caso contrário, está desclassificado. É o que aconteceria numa competição de foguete se você mandasse seu pré-projeto para a competição. Ele estaria desclassificado logo de início, tá bom? Outro foguete bizarro, foguete do seu Hugo. Está desclassificado. Por quê? Não parece foguete. Além disso, nós temos empenas muito pequenininhas aqui para o motor D11. Outra coisa, componentes de massa, o que vai representar a massa útil. Bom, não tem nenhum astronauta nesse formato, né? Nem satélite. Então, embora isso não tenha sido colocado na circular, pessoal, foguetes têm um formato. Se vocês forem ver lançamentos da SpaceX, vai no YouTube, vocês vão ver 1 milhão de lançamentos, 1 milhão de lançamentos de foguete não aqui é um foguete de um estágio, mas foguetes de mais estágios, e todos eles têm um formato de foguete, né? Então, existe também o bom senso, vocês estão construindo foguetes, e é aquilo, extraoficialmente, né, falei com vocês pelo grupo do WhatsApp, e eu vejo todos vocês como possíveis engenheiros espaciais, né? Afinal de contas, vocês estão aqui fazendo uma iniciação científica sobre foguete. Então, vocês têm que tomar cuidado quando estão construindo o projeto, né? Então, bom, esses são os exemplos que eu separei. Um exemplo de um bom relatório, exemplo de foguetes legais, aqui um foguete interessante, só que estava sem nome, o relatório, e os foguetes bizarros, foguetes que se parecem com morteiro, com agulha, com
20 aletas, enfim. Esses foguetes vocês precisam agora, em outro momento, né? Agora que já tem familiaridade com o Open Rocket, vocês podem criar foguetes que se pareçam mais com foguetes reais, ok? Vou parar de compartilhar a tela aqui e se alguém tiver alguma dúvida, pode falar rapidamente. Aqui, Victor. Levanta a mão. Oi, Pilar, tudo bem? Tudo. Aqui, desculpa, minha irmã gritando. Nesse relatório, o do foguete do Open Rocket, não dava para fazer 400 metros e manter uma massa de 200 gramas. Exatamente. Isso daí, então, não tem problema mandar mais de como eu posso dizer? Um projeto, porque teve a da Ana Beatriz, se eu não me engano, teve mais de um, então tudo certo mandar mais de um protótipo do foguete do Open Rocket. Sim, eu avaliei. Tá. Inclusive, eu estou até vendo aqui seu relatório, não vou mostrar, a não ser que Viu? você quiser, a não ser que você queira que eu mostre. Mas tá tudo certo. Não tem problema. Você você conseguiu, fez o foguete aqui, tá ok. O seu foguete, vou mostrar da Pilar. Pronto. Tá bom. Deixa eu mostrar da Pilar aqui, deixa eu fechar os outros. Mostrar da Pilar. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Pronto, vamos lá, cadê? Tá aqui. Temos aqui outro exemplo de bom relatório. Tem uma capa, e aqui ela fez um foguete com 200 gramas. Esse foguete teve um apogeu, né? De acordo com aqui, ó, componentes de massa no local certo, aletas aqui triangulares, margem estática, né? A margem de estabilidade entre 1 e 1,5, o apogeu tá ok. Nesse ponto, gente, não era necessário que vocês conseguissem os 400 metros, que era impossível conseguir os 400 metros com 200 gramas. Era impossível fazer isso, entendeu? Mas o foguete ele precisava parecer um foguete. O próximo projeto foi o foguete de 400 metros que ela colocou aqui. E para isso ela precisou baixar a massa, né? Baixou a massa. Óbvio que eu considerei, o que eu corrigi, foi esse aqui. Mas ela mandou o foguete, né? Já que não conseguia com a massa de 200 gramas, ela colocou o foguete com 400 metros, que aí ela precisou diminuir a massa. Margem estática continua ok. Os comprimentos também está em 30 centímetros. A única coisa que ela precisou baixar aqui foi a massa. Certo, Pilar? Certo, sim. Então, mais um aqui para vocês verem, tá? Vou parar Bom, parabéns a todos, né? Obviamente, é uma tarefa... Vocês estão tendo... Alguns estão conseguindo, estão tendo familiaridade com o Open Rocket agora. A gente considera isso, mas todos estão de parabéns. O importante é só não aprender com os erros e não cometê-los novamente. A Gabriela tem uma perguntinha. Pode falar, Gabriela. Não estou conseguindo ouvir você. Enquanto isso, mais alguém tem uma pergunta? Douglas, pode falar, Douglas, enquanto a Gabriela arruma lá. A análise do relatório vai ser entregue essa semana? Então, o relatório do Open Rocket, quer dizer, esses 2 relatórios já foram enviados para a Pamela, e aí vocês podem pedir, né? Assim que ela receber, tá lá. Ok? A tarefa 20 e 23. A tarefa 19, que é a lista de exercícios, eu ainda estou verificando, porque a questão 1 é uma questão que envolveu um pouquinho mais de trabalho de vocês, né? Vocês precisaram fazer um resumo e tudo mais, e isso demanda um pouco mais de tempo, tá? Gabriela, já conseguiu arrumar o microfone?
Não. Ah, bom, se não tem mais ninguém, tem mais nenhuma pergunta, qualquer coisa você manda pelo chat, Gabriela, depois a gente responde. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, professor João Canali, opa, Pedro, pode falar, Pedro. Então, com relação a essa questão dos foguetes bizarros, por exemplo, no caso dos foguetes agulhas, eu concordo, realmente ficou um formato bem esquisito. Mas, assim, por exemplo, um foguete com as aletas na parte traseira e outro conjunto de aletas numa parte mais próxima da ogiva. Tipo, isso conta como um foguete bizarro? Porque é meio que baseado no modelo de, tipo, um míssil. Só que isso poderia ser feito em um foguete de lançamento orbital, né? Bom, a circular era bem enfática quando era para fazer a construção de foguetes e não de mísseis, né, Pedro? Então, nesse ponto, qualquer foguete que parece com um míssil, e nesse ponto eu estou considerando também o espaço útil para a carga útil da coifa, tá? Uma coisa que eu considerei na hora de corrigir, para saber se o foguete estava bizarro ou não, é o espaço útil na coifa, porque a coifa é importante, porque ela é que leva a carga útil, né? Então, se esse espaço ele está reduzido, eu desclassifiquei o foguete, tá? Mas isso, enfim, pensa como se fosse uma competição. Talvez eu fui um juiz, mas vão ter juízes mais chatos aí pela frente, se você pretende continuar lançando seus foguetes, tá? E você sumiu, você não vejo você. Entendi. Isso, ajusta sua câmera aí que ficou aparecendo seu nome um montão de tempo. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar agora. Aproveitar enquanto o professor João Canali não retoma a reunião. Não, até estou vendo aqui, não. Tá. O pessoal chegou atrasado. Ok, vamos lá, pessoal. Quanto ao sua tarefa de construir um foguete que atingisse os 400 metros. Isso não era uma competição, como o Vitor falou e logo no início o próprio Henrique Assis falou, com aquele motor e aquela massa dentro das condições normais de pressão e temperatura da nossa atmosfera, né, nível do mar, é impossível. Ou seja, cada motor tem uma quantidade de energia armazenada e essa energia vai ser transformada em energia potencial gravitacional, né? Você pode fazer umas contas aí e determinar o alcance máximo. Então, sabíamos que não era possível alcançar, mas você não sabia disso ou não tinha certeza disso, e você, como um pesquisador, um engenheiro, né, determinado, você iria tentar, de todas as maneiras, chegar o mais próximo disso. Se fosse uma competição, por exemplo, né, ganharia quem chegasse mais próximo disso, né? É assim, normalmente, as competições com lançamentos verticais. É dado um apogeu e quem está num certo intervalo abaixo ou acima é classificado. E quem está mais próximo, claro, vai sendo o vencedor. Se o apogeu, por exemplo, é 100 metros, por exemplo, são classificados quem estiver entre 80 e 120. Passou do 120, não chegou a 80, nem entra na classificação, entendeu? Quem estava nesse intervalo de 80 a 120, aí sim, quem chegou mais perto é o campeão, tá? Se ninguém caiu dentro dos 80 ou 120, ninguém leva nada e pronto, entendeu? Tá? Então, qual é o objetivo? Vocês descobrirem a importância de todas as variáveis envolvidas na construção de um foguete. Esperto como você é, ainda mais que você ativou o seu modo avançado de esperteza, certo? Você percebeu que, claro,
a massa influencia consideravelmente, à medida que você aumenta a massa, o apogeu ia diminuindo. Então, por isso mesmo, fixamos uma massa mínima, né? Porque, afinal, todo foguete tem uma massa mínima, né? E, óbvio, que se você aumentasse a massa, você ia ter mais dificuldade para ter maior apogeu. Por outro lado, o comprimento dele poderia influenciar, o diâmetro dele influenciava, né? Posição do componente de massa, CP, CG influenciavam, e muito era influenciado pelas empenas, e era isso que você tinha que descobrir, ou seja, perceber, que você vai construir foguetes depois, né? E de repente você vai chegar num ponto que é construir o foguete que vai o mais longe possível, né? E quem chegar o mais longe possível, você vai ganhar uma viagem para Disneylândia, dada pelo Vitor. Não, vamos ver, né? Vamos ver, a gente quem sabe. Então, era essa que era a missão ali, era a aprendizagem, né? Eu mostrei várias dessas características no tutorial. Você teria que ter tido paciência para assistir, obviamente, né? Mas só não assistir. Depois, colocar a mão na massa, você colocou lá o seu tubinho, colocou a coifa, né? Colocou 4 empenas, colocou um motor qualquer. E aí? Qual o alcance máximo que eu consigo com esse motor? Vou alterar o número de empenas, de 3 para 4, 4 para 5. Vou alterar, né? À medida que você altera a massa, o número de empenas, você altera a massa e o CG vai se aproxima do motor, né? E aí a estabilidade fica comprometida. Eu vou aumentar o número de empenas, mas eu vou diminuir a área delas, para que a massa continue a mesma, por exemplo, né? Ou então você pode ter estudado a influência da geometria das empenas, né? Você testou a quadrada? Você testou a retangular? Uma quadrada fininha, uma quadrada grande? Você testou uma triangular? Uma que tem o formato de um trapézio? Era isso que era para você perceber, né? A influência dessas variáveis. E são muitas, né? Como você já pode ter percebido. Isso num foguete bem simplesinho, né? Imagina um foguete de verdade, né? Muito mais complexo, né? Você nem está se preocupando com o motor ainda. E claro que num foguete real você tem que se preocupar com o motor, o volume do propelente, a energia que o propelente vai liberar, né? A velocidade com que os gases são lançados para trás, o aquecimento na tubeira, né? A forma da convergência da tubeira, da divergência da tubeira, da garganta da tubeira, são muito, muito mais variáveis, né? Por isso que, em geral, tem equipes gigantescas projetando, né? E depois outros testando, né? Entendeu? Então, o que você tinha que fazer era isso, testar, descobrir, né, a influência dessas variáveis todas no apogeu do seu foguete. Canali, então, a Gabriela ela não está conseguindo usar o som, a Gabriela Pereira, né? Ela perguntou qual era o objetivo de passar a tarefa, supondo que não iríamos conseguir chegar ao resultado que foi pedido na circular. Exatamente o que o senhor está acabando de falar, né? Na verdade, era testar, mesmo que não conseguisse chegar ao resultado, era brincar com o programa, pegar, ver, projetar o seu foguete. Só para complementar, Canalho, uma coisa que eu fiz eu costumo, os alunos que pedem as tarefas e recebem de volta, eu tenho conceitos para os relatórios, e esse conceito ele foi um pouco diferenciado, foram 2 conceitos que eu utilizei. Ok, se o seu foguete estava dentro da circular, e desclassificado caso ele tenha agredido alguma das regras, né? E eu achei interessante colocar, até porque esses 2 conceitos, eu vou explicar para os alunos o porquê. Porque se você, por exemplo, for a uma competição mais para frente, fizer parte de um grupo, quiser seguir com foguete, você, em algumas competições, né, professor, você precisa mandar o seu projeto para ser aprovado. E se o seu projeto tiver problemas, a equipe organizadora vai simplesmente chegar e falar assim, não vai lançar o seu foguete, acabou, está desclassificado, aí. É por isso que eu quis fazer essa brincadeira com vocês e desclassificar os foguetes, ok?
Foi só para complementar. Sim, isso acontece lá na competição nos Estados Unidos, onde nós fomos, né? Tem 3 inspeções dos foguetes universitários, né? Foguetes para ir a 3.000 metros de apogeu. Então, no salão de abertura, então, um salão enorme, né? Passa um primeiro fiscal, um primeiro engenheiro lá que entende bastante de foguete e olha tudo e vai com uma prancheta que tem papel de 3 cores. Papel de 3 cores. Se ele escrever o que você precisa fazer nas vermelhas, você está perdido. Quer dizer que você vai ter que fazer coisas bem complicadas para colocar o seu foguete em condições de ser aprovado na próxima, né? Escrever na branca quer dizer que são coisas fáceis de serem resolvidas, né? Então, na abertura, tem essa primeira inspeção e você pode ser reprovado ali. Dificilmente não é, porque se tiver alguma coisa muito errada, eles vão colocar as observações na folha vermelha. E você tem que correr atrás em 1, 2 dias para resolver tudo, né? Bem, enfim, resolvido isso, você vai para o campo de lançamento. No dia seguinte, obviamente. E aí lá você monta o motor também no foguete, porque na abertura o motor não está dentro, é claro, né? Porque a abertura é num salão fechado. Você não vai colocar um motor de foguete, né, dentro de um salão fechado. Então, só está o foguete, mas sem o motor. No campo de lançamento, então geralmente você tem que abrir o foguete, instalar o motor, fechar o foguete, e aí você leva para um outro examinador. Tá? Agora ele examina já com o motor instalado. E aí, novamente, aí ele pode dizer, volta lá, arruma isso e aquilo. Quando ele aprova, você é direcionado à torre de lançamento. E aí você coloca o seu foguete na rampa de lançamento. Antes de levantar a rampa, que é o foguete colocado na horizontal, em cima da rampa de lançamento. Aí vem um outro examinador para ver se o seu foguete está bem instalado sobre a rampa de lançamento. O nosso, por exemplo, ele balançava um pouco em cima da rampa. Ele falou, não, vocês voltam lá para a área das barracas e arruma isso daqui que ele não pode balançar em cima da barra de lançamento. Entendeu? Então foram três inspetores, né? Então, é muito sério. Você pode ser desclassificado em qualquer um deles, né? Obviamente. De forma irrecusável, impossível de ser arrumado, né? Pedro de Cusco quer falar alguma coisa, mas você está sem a câmera aberta. Só se você tiver algum problema de câmera, você pode falar. Não tem que abrir a câmera. Baixou a mãozinha. Tá bom. Bem, então essas foram as atividades que vocês entregaram, né, e foram corrigidas pelo Vitor, né? Agora, no dia 30, vocês entregaram outras tarefas, né? Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui o que era. Foi a circular de número 15, né? Entregamos dia 16 de abril, e aí você tinha que assistir o vídeo, A Conquista do Espaço, né? Uma entrevista com o Dr. José Bezerra, seu filho, né? E fazer um resumo. Então, era tranquilo, né? E você tinha que construir o foguete ideal do nível 2. É isso que tudo que você aprendeu nessa tarefa que o Vitor acabou de corrigir, de devolver para vocês deveriam ter usado, né, para construir o foguete ideal do nível 2, certo? E aí estava bem especificado ali, projete, construa e teste, né? Um foguete típico, né? Mas ainda sem motor, isso é, construa o foguete do nível 2, tubo de papel, simplesmente, né? Isso aqui, né? E motor é isso aqui. Peraí, deixa eu anotar aqui. Isso aqui, né? Aí, quantas empenas você usou no seu projeto de foguete ideal? 3, 4, 5? 2 não, né? Retangular, quadrada? Qual a área dela? Trapezoidal? Então, tudo isso você deve ter avaliado, testado no OpenRocket, e aí você construiu.
Por isso que era importante você ter feito um projeto de um foguete factível. Não era para você fazer um foguete bizarro, né? Ou um foguete impossível de ser construído, né? Porque tudo que você aprendeu ali é para ser usado na construção desse foguete, do nível 2 ainda, né? De baixíssimo custo, fácil de ser lançado, né? Simplesmente um jato de ar comprimido aqui no interior dele, né? Uma coifa aqui que você pode fazer muito mais caprichada do que eu fiz aqui, com papel alumínio. Aqui dentro tem uma bolinha de gude, mas você, como é esperto, você estudou o Open Rocket e viu a importância de se colocar uma massa, um componente de massa, e descobriu qual seria o valor desse componente de massa. Ah, uma bolinha de gude é demais. Ah, eu vou fazer uma bolinha com massa de modelar, que aí eu posso colocar quantas gramas eu quiser, exatamente como está no Open Rocket, no modelo que você fez no Open Rocket, né? Entendeu? Aqui a gente usa uma bolinha de gude e tem um tempo muito curto para fazer com os professores, né? Entendeu? Então era isso, era para você construir e já ir testando, né? Essa é a tarefa que você entregou no dia 30. Então, não é fazer um motor um foguete qualquer. Era fazer o seu melhor foguete, baseado no conhecimento que você adquiriu ao manusear o Open Rocket. É isso que a gente espera, que você vá aprendendo, né? Viu o tutorial. Brincou bastante com o Open Rocket. É esperto, é inteligente. Viu a importância da geometria, posição, se vai dar rotação ou não vai, né? Espessura, tipo de material, tipo de polimento, né? Aqui, ó, tá com papel aqui. Mas se eu puser fita adesiva aqui, não vai ficar mais liso? Você vai ficar mais liso. Você tem lá no Open Rocket nível de polimento, tudo isso vai influenciando no desempenho, não é? Ah, não pode ter buraquinhos aqui entre o tubo e as empenas, senão você vai ter um arrasto gigantesco, né? Ah, você quer quebrar uma pontinha aqui, sei lá, você testou isso no Open Rocket, né? E com isso você evita fazer centenas de testes para chegar num modelo ideal. Você projeta o melhor que você pode, aí sim você vai testar, né? Você ganha tempo. Essa é a função do projetista, né? Calcula tudo, né? E aí sim, ó, tá aqui o melhor que a gente pode fazer. Aí sim vai para a fábrica para montar o foguete, né? Entendeu? Então, essa é a tarefa que você entregar no dia 30, né? Onde você tinha que já usar a base, né? E testar o seu foguete. Você pode refazer, não tem problema nenhum, né? Em breve a gente vai dar na próxima circular, né? Já, sim, exigindo os lançamentos, com todos os registros necessários, né? E talvez um algo muito mais distante, né? Uma pressão maior, né? Bom, então, era isso que vocês entregaram no dia 30 agora, não foi? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver mais aqui. Que era projeto do foguete apogeu, não é daqui era anterior. Este daqui foi o que vocês entregaram agora, circular 15. Construção do foguete ideal do nível 2 ainda, né? Simplíssimo de ser feito. Aí foi mencionado tudo que devia ser considerado, em pena, pressão máxima, né, de 40 PSI ainda, né? A base de lançamento com manômetro, né? Ou com manômetro acoplado na bomba de pressurização, uma base bem fixada ao chão, você ainda usando o EPI, né? Ali sobre CG, CP, estabilidade do foguete, né? E fazer um relatório descrevendo aí a construção do foguete, desenho dos mesmos, dimensões, pesos, testes, alcances obtidos, né? Ou seja, como chegar aí ao valor da estabilidade, né? Medir a distância do nariz do foguete até o CG, do nariz até o CP, certo? Então, o CP estaria sendo dado pelo Open Rocket,
A diferença dessas duas distâncias dividido pelo próprio diâmetro do seu foguete te dava aí a estabilidade, né? E, em seguida, você ia montar uma tabela com os seus lançamentos ainda de testes, né? Para essa pressão, né? Mas não foi fixada nenhuma massa para o seu foguete, né? Claro que você não vai fazer ele com papel de seda, porque toda vez que ele batesse no chão, ele seria completamente destruído, né? Entendeu? E assim por diante, né? Tá? E você tinha que assistir o vídeo também sobre a bomba voadora, a V2, né? E Von Braun, certo? Alguém quer compartilhar o relatório que vocês entregaram aí no dia 30 agora? Em especial aí do item da tarefa 26? Eu acho que depois da avaliação do relatório, o pessoal tá com ficou com medo. Não, fique com Professor, medo, pessoal. Não, alguém queira mostrar aí o relatório, os testes que fez, né? Só para a gente discutir um pouquinho, né? Posso Dar sugestões, de compartilhar o meu? repente. Pedro Deguchi, falou? Isso. Pedro, tá bom, Pedro. Compartilha aí o seu. Ok, É deixa porque a só gente eu não abrir. está aqui para dar bronca, professor. Professor não dá bronca. Professor orienta. Tudo bem que às vezes parece que uma bronca, tá? De vez Mas em não é quando. bronca. É sempre uma orientação. Mostra aí, Pedro. Tô abrindo ele aqui para compartilhar. Tá. Também posso apresentar? Se você tiver com a sua base por aí também, pode pegar e Seu mostrar para a foguete. gente. Tá? Foguetinhos. Olha lá, o Vitor já está com 2 ali, ó, pena quadrada, pena triangular. Beleza. Eu posso compartilhar aqui? Sim, por favor. Antes, vamos ver o que a Gabriela Pereira quer falar. Alguma coisa, Gabriela Pereira? quero sim, meu áudio voltou a funcionar. Bom, em relação à coifa do foguete, aonde a gente usa papel alumínio, quando bate no chão, é claro que tem algumas modificações ali aonde bateu e enfim. O que que eu fiz? Eu peguei o papel alumínio, coloquei a massa, né, que foi uma bolinha de gude, e depois eu passei cola no papel alumínio, e passei bicarbonato. E aí deixou meio que uma estrutura mais forte ali na coifa, onde, por exemplo, a coifa batia lá no chão quando o foguete, né, terminava a parabólica, e aí não estragava tanto a parte da coifa. Eu achei isso bem interessante. Muito boa ideia, Gabriela. Sim, era cola super bonder, né? E o carbonato de sódio, quando eles entram em contato, eles transformam-se num tipo de concreto, pessoal. Eles ficam muito duros, e quase instantaneamente, tá? Então fica aí a sugestão da Gabriela. Obrigado, Gabriela. Só não faça isso na mão, porque queima. Pode esquentar o dedinho um pouquinho, né? O Vitor já descobriu isso, que esquenta o dedinho. Esquenta o dedinho. Se me permite, eu queria tentar outra coisa também, que é em relação ao encaixe do foguete lá no cano de PVC, onde a gente faz os lançamentos e o foguete é lançado. Eu tive alguns problemas e algumas dificuldades em relação a isso, porque às vezes o corpo do foguete ele não encaixava direito e ficava solto, sabe, no cano, porque eu pensava que por causa do atrito, eu deixando um pouquinho mais solto, o foguete teria uma maior estabilidade, ia lançar melhor. Mas uma coisa que eu percebi é que se eu colocar o foguete, fazer o corpo do foguete, aonde ele fique bem, bem pressionado ali no cano, bom, obviamente ele vai pegar mais pressão e vai conseguir ir mais longe. Eu fiz uns 4 tipos de foguete e aí eu fiz vários testes em relação a isso e eu constatei esse caso. Sim, só um comentário, Gabriela. Eu ia mostrar aqui também, Canali. tá certo, é isso mesmo, olha. Então, a gente usa esse seguinte artefato aqui, ó. A gente usa o caninho marrom, mas você sabe, o foguete não pode entrar com atrito, ou seja, você não tem que empurrar o foguete para entrar. Se você puser o seu
foguete no caninho ali de 45 graus, ele deve escorregar sozinho, né? Então, na hora de fazer o tubo do foguete, a gente enrola primeiro, no meu caso aqui, o Vitor ali, usou 2 folhas de certificado da OBA, né? Em torno do tubo, e aí em cima disso é que a gente fez o tubo do foguete. Então, ele tem um diâmetro que é ligeiramente maior do que o caninho marrom. Ou seja, tem que minimizar o atrito. Mas você tem que testar isso. Se você puser ele com dificuldade para entrar, ele vai ter dificuldade para sair. Entendeu? Mas não pode ser muito mais largo também, não é? No nosso caso, a gente testou aqui, funcionou bem, 2 folhas enrolada e em cima dela que a gente fez o tubo, tá bom? Mas a questão é sempre testar, entendeu? E aí vai descobrindo o que dá mais certo, o que dá menos certo. Vai se experimentar. Só uma dica, Canali. Tá me ouvindo? Sim. Então, só uma dica, pessoal. Se vocês tiverem um caninho um pouquinho maior, vocês podem pegar 2 ou 3, no caso, a gente utiliza a folha de certificado, que é um pouquinho mais pesada, mas vocês podem pegar umas 3 folhas de papel para testar. E qual vai ser o procedimento? O professor João Canali, ele ensinou a fazer o foguete, né? Só que o gabarito, acho que eu não lembro se o senhor chegou a mencionar sobre o gabarito. Pega um pedaço de cano um pouco maior, onde você pode criar os tubos do foguete, pega 2 ou 3 folhas de papel, no caso, se você não tiver, não vai ter o certificado da OBA, né? Não sei se vocês não têm certificado da OBA, mas se for um papel ofício normal, pega umas 3 folhas. E aí o que vocês vão fazer? Colocar fita adesiva em cima de uma das folhas, vai juntar elas para elas ficarem todas uma em cima da outra, pega o caninho e aí vai fazer o seguinte, vai enrolar essas 2 ou 3 folhas em cima do cano. Eu vou fazer aqui, não vou conseguir fazer na câmera, vou tentar fazer na câmera, mais ou menos, tá? Ah, tá indo, foi. Aqui. E o que acontece? Com a fita adesiva, as folhas vão prender e você vai ficar com um cano um pouquinho mais grosso do que normal. E a partir disso, você vai enrolar os tubos de papel ou do material que você quiser em cima desse gabarito, de forma que todos os diâmetros dos foguetes que vocês forem fazer vão ser os mesmos. Ok? Então, fica aí uma dica para vocês. Esse daqui é o gabarito. Ou então, vocês podem ir na loja de cano e pedir o cano com um diâmetro um pouquinho maior. Esse cano aqui branco, ele tem um diâmetro um pouquinho maior do que esse cano marrom. E aí você pode fazer o foguete em cima desse cano. Na dúvida, aqui, 2 ou 3 folhas de papel e vocês conseguem criar o tubo do foguete sempre com o mesmo diâmetro. E aí é uma coisa legal, porque sempre o mesmo diâmetro é mais fácil de medir. Vocês vão ter foguetes replicáveis. Ok. Ok, vamos, Gabriela e Ana, depois a gente passa a palavra para vocês. Vamos ouvir agora o Pedro apresentar o relatório dele aqui, por gentileza. Ok. Então, começando aqui, eu fiz a capa, né? Você consegue ampliar um pouquinho a imagem, Pedro? Opa. Aqui, calma aí. Deve ter um sinalzinho de mais aí em algum lugar, se for PDF. Isso. Esse tá bom? Tá bom. Beleza. A contracapa aqui. Certo. O sumário. Sim, só um comentário, pessoal. O Word, ele tem recursos que permitem que você faça sumários de forma automática. À medida que você for inserindo títulos e subtítulos e subtítulos, ele vai associando esses títulos ou subtítulos à página onde você está. Se você inserir uma figura pelo meio, ele vai deslocando isso automaticamente, entendeu? Então, não precisa fazer isso à mão. Pode-se aprender a usar esses recursos do Word, bom? Continua aí, Pedro. Ok. Aí aqui eu estruturei o relatório naquela estrutura padrão de introdução, metodologia e depois uma conclusão. Aqui na introdução eu descrevi qual que era o objetivo dos testes, né? No caso, desenvolver um modelo mais eficiente do que seria o modelo padrão, que eu chamei de modelo padrão, que é o modelo que o senhor professor Canali mostra naquele vídeo
de como construir o foguete de nível 2. E também um outro ponto que eu coloquei aqui no relatório, que não foi pedido na circular, que é a questão do que o Vitor acabou de comentar, da padronização da construção dos foguetes. Então, assim, deixar mais simples de fazer foguetes iguais para que os resultados sejam mais próximos. Certo. Aí aqui o processo de desenvolvimento foi desenvolvido nas 3 fases, né? A elaboração do modelo no OpenRocket, a confecção do modelo e os testes. Aí aqui eu falo dos conceitos, né? A questão do CG e do ponto de pressão, e também os pontos que eu identifiquei, tipo, construindo o modelo que o senhor passou lá atrás do foguete de nível 2, eu coloquei ele ali no OpenRocket, tentei colocar as medidas mais ou menos corretas, e aí eu identifiquei esses pontos, né? O tempo de construção de cada aleta, porque cada aleta tinha que ser feita de forma individual, então levava muito tempo para fazer uma aleta e elas acabavam ficando imprecisas, porque você tinha que colocar uma de cada vez. Verdade. Aí a deformidade da coifa, por ela ser feita só de papel alumínio, ela acabava deformando, né? Depois vocês comentaram sobre a bolinha de gude. E também a hiperestabilidade, porque aquele foguete ele era muito estável, né? Ele tinha, acho que, 3 calibres de estabilidade. Sim. Aí aqui eu coloquei a figura dele no OpenRocket, que eu construí mais ou menos como era. Muito bem. E aí eu comecei a identificar a forma como eu resolvi essas questões que eu identifiquei ali atrás. Então, as aletas, eu citei o método que o professor João Canali mostrou, né? Ali do origami, para fazer as 4 aletas de uma vez só, que aí elas acabam ficando equidistantes da forma correta e com a mesma geometria. A deformidade da coifa, eu resolvi aqui, eu não sei se está dando para ver, mas eu fiz a ogiva utilizando papel, ao invés de papel alumínio, porque o papel alumínio ele acaba deformando um pouco mais e ele é um pouco mais pesado. Se você quiser deixar ele mais denso, né, você tem que ir colocando mais e mais ali. E também o papel, o A4, ele não quebra que nem o papel alumínio, né? O papel alumínio, dependendo da forma como ele bate, ele rasga muito fácil. Então eu fiz o A4 em volta de uma bolinha de gude. E essa foi a forma que eu achei para consertar isso. E a questão da hiperestabilidade, aí foram vários testes de geometria de aletas que eu testei. Aí aqui teve o primeiro tipo de aleta, que era muito difícil de ser construída utilizando esse modelo que o professor João Canali mostrou antes, né? Então eu acabei descartando essa ideia. Aí teve essa segunda versão aqui, que foi, depois de testar outras geometrias aqui, eu acabei chegando nessa conclusão de que aquele foguete, primeiro foguete apresentado, quando você coloca a bolinha de gude aqui na ponta, o componente de massa fica muito deslocado para a coifa. Então, qualquer mudança que você faz, qualquer tipo de aleta que você acrescenta muito aqui atrás, o centro de pressão vai deslocar muito para trás e deixar o foguete hiperestável. Então, as únicas formas de fazer isso que eu encontrei era ou fazer uma aleta muito pequena aqui atrás, que no caso era impossível de ser confeccionado utilizando esse método aqui, ou fazer uma aleta relativamente, uma aleta no caso possível de ser construída, né, e deslocar ela um pouco mais para frente do foguete. Ele fica parecendo meio que a Starship da SpaceX, né, que ela tem as aletas maiores na ponta aqui, e lá no fundo do foguete, lá na outra ponta, ela até tem outro conjunto de aletas, só que é bem menor. E nesse caso aqui não tem, mas você até poderia, tipo, deslocar essa aleta um pouco mais para trás e talvez colocar um outro conjunto aqui, ou colocar ela mais para frente, no caso. E aí eu construí um outro foguete com esse mesmo conjunto de aletas, só que hiperestável, para testar qual seria a diferença, né, entre ele, hiperestável, e o foguete com a estabilidade comum. Aí que eu falo um pouco sobre a confecção, as gramaturas dos papéis utilizados e o peso que o foguete teve, né? Quando eu pesei os dois, né? Foi o mesmo peso aqui de 15 gramas. E aí eu comento os testes
que no caso, a questão aqui que foi pedida, né, da a questão de onde estava o ponto de gravidade, o centro de gravidade no foguete virtual e no foguete que nós confeccionamos, né? No caso aqui, a razão entre a precisão foi de 1,5, então acabou que o Open Rocket calculou bem próximo. Talvez a diferença tenha sido dada até só pelos os grampos que eu usei aqui, né, que não tem como considerar no Open Rocket, e a fita, que eu utilizei silver tape, e a questão da estabilidade do foguete aqui, o cálculo, né? E aí os disparos, eu fiz 20 disparos, eu fiz 10 disparos com o modelo com a estabilidade correta e 10 disparos com o modelo hiperestável, para uma questão de comparação mesmo, para ver qual seria a diferença entre os modelos ali. Só que aí no dia dos testes, eu utilizo a bomba de um professor que era um pouco melhor que a minha. Eu estou economizando agora o dinheiro da bolsa para comprar uma bomba daquelas de bicicleta vertical mesmo, que ela tem uma capacidade melhor. Só que essa alcançava os 40 PSI ali lutando e ela estava com vazamento. Aí acabou que os lançamentos assim ficaram muito mais próximos do que o da última circular que teve lançamento, né? Só que eles ainda tiveram uma diferença pequena, de alguns metros, né? Mas ficou ali na faixa dos 23 metros aqui, ó. Repete várias vezes. E, no caso, eu fiz a medição do tempo também, utilizando o método da edição de vídeo, ó. E aqui os testes do foguete hiperestável. E aí o que eu verifiquei, nas conclusões eu coloco aqui, né, que eu consegui atingir a ideia de fazer o foguete deformar menos a coifa e deixar ele mais estável. E que o foguete mais estável ele tem uma precisão melhor do que o foguete hiperestável. E aí eu falo um pouco também das condições do teste, né, que não estavam muito favoráveis. E é isso. Pedro, qual é a sua conclusão aí sobre os dois modelos, empena no meio e empena no final? Então, professor, com as empenas aqui, que ele ficou hiperestável, e com as empenas aqui, acaba que não teve uma diferença grande no alcance. Eu imagino que seja por conta do peso dos foguetes, porque como a gente ainda está lidando com um modelo muito leve, ele não tem massa suficiente aqui, diferença de massa, para acontecer aquele torque de uma forma muito discrepante, para tornar o foguete hiperestável algo muito ruim, né? E o foguete estável algo realmente ideal. Eu imagino que quanto maior a massa do foguete, mais esse fato se torna evidente, né? E tanto é que o foguete hiperestável ele teve a melhor distância aqui de 32 metros, só que também no momento o vento estava praticamente nulo, né? Tem essas variáveis que acabam influenciando. Mas eu verifiquei, como eu citei, que o foguete com a estabilidade correta, ele foi mais preciso nos lançamentos. Então ele teve um êxito maior em atingir uma distância parecida várias vezes. Tá. Agora, uma outra perguntinha. Você chegou a observar o comportamento do foguete durante o voo? Eu quero saber, ele foi Cheguei. batendo o rabinho igual um peixe? Porque isso não é foguete, é peixe. Peixe que faz assim. Então, eu cheguei a ver em alguns momentos, principalmente na questão da edição do vídeo ali, que você vai fazendo a análise frame por frame. E o que eu verifiquei é que o foguete hiperestável, ele tem uma tendência maior a se manter fixo. Só que, ao mesmo tempo, tipo, a hiperestabilidade prejudicou a precisão dele. Esse daqui, com a estabilidade correta, ele não bateu tanto. Só nos lançamentos que eu anotei um vento mais forte. Só que, assim, foi pouca diferença. Eu não cheguei a notar uma grande diferença. Qual é o comprimento aí dessas empenas aí? Elas estão com 1 centímetro, eu acho. Igual eu falei, devido ao centro de gravidade estar muito para a ponta, por causa do componente de massa utilizado, qualquer aleta maior que você coloque, o centro de pressão é deslocado muito para trás, né? E aí ele acaba ficando hiperestável.
Então, a aleta de 1 centímetro foi o tamanho ideal que eu encontrei para fazer ele. Tá. E aí, com 40 PSI, você obteve alcances tipicamente da ordem de 20 a 25 metros, Isso, com os dois modelos, isso. com empenas de áreas bem pequenas. Você falou 1 Aham. centímetro? 1 centímetro? 1 centímetro. Elas são tipo um triângulo isósceles, né? Isso mesmo. São bem pequenas, né? Sim. Essa Eu testei. Essa daqui tem 7 centímetros, por exemplo. Aham. Mas eu nunca Sim, lancei ele. É só eu cheguei a aqui que era um de considerar. 7. Eu cheguei a considerar os modelos que vocês tinham mostrado, né, que o Vitor mostrou, só que aí nos meus testes, eu acho que o componente de massa poderia ser alternado, né, por algo mais leve, para trazer o centro de gravidade um pouco mais para trás. E aí eu poderia aumentar o tamanho das aletas, sim, sem prejudicar a estabilidade do foguete. Só que aqui o centro de gravidade ficou muito para frente. Ok? Tudo é aprendizado, pessoal. Pedro, Mesmo eu que tenho uma está errado, pergunta. é aprendizado, tá? E não está nem conclusivo aqui, pelo trabalho do Pedro, o que é melhor do que o outro, porque o vento às vezes atrapalhou, o alcance foi aproximadamente iguais, né? Em penas bem pequenas, né? E assim por diante, né? Talvez se colocássemos uma pressão maior, com o objetivo de atingirmos uma distância maior, talvez ficasse mais fácil identificar a vantagem de um modelo sobre o outro, né? Tá? Mas, enfim, tudo isso é aprendizagem, que vai ser usado, obviamente, mais adiante na próxima tarefa. E eu fazer algum comentário, Vitor? Alguém tem alguma pergunta? Isso, eu queria perguntar exatamente o que o senhor falou, porque já que ele colocou somente a 40 PSI, ele não consegue identificar se o voo do foguete, né, se o hiperestável ou se o foguete mais estável, acredito que tenha um pouco mais de dificuldade. Você fez algum teste acima de 40 PSI? Então, como eu falei, como eu citei ali no relatório, a bomba que eu estava utilizando, tanto a que eu tenho aqui em casa quanto a do meu professor que eu utilizo no colégio, ela não consegue passar dos 40 PSI. Apesar de ser uma pressão baixa, são aquelas bombas ainda um pouco menores. Então, o meu próximo objetivo é realmente comprar uma bomba com uma capacidade melhor para realizar uns testes com uma pressurização um pouco mais alta. Porque realmente eu acho que, igual os senhores citaram, é uma questão assim também da pressão. Sim. Muito bem. Ok, obrigado. Parabéns, Obrigado, Pedro. parabéns, Tá? parabéns. Sim. Alguém mais quer compartilhar o seu relatório, suas experiências? Eu conosco? gostaria de apresentar. Pilar Salles? Pilar Salles. Tá bom, Pilar Salles. Então, Tá um bom. pouquinho mais rápido, porque já são 9 horas, né? Com A certeza. gente não quer avançar muito aí no horário. Também não quero, porque eu estou com um pouquinho de fome. Aqui tem Só um a pouquinho. capa. Tá. Tem a capa do relatório, que é normal, igual citada no modelo de relatório que vocês mostraram. Aumenta Aqui. um pouquinho a imagem, Pilar, por favor. Assim, Aí, tá bom. Tá ok. Tá. Tem a introdução, que nela cita o que foi proposto lá pela circular, e a tarefa e de onde foi tirada essa base. Aqui já tenho mostrado o foguete que eu utilizei, esse é o modelo 3, porque já tiveram outros modelos nível 2, então considerei esse como modelo 3. Tem os materiais, e aqui está dizendo como foi a metodologia para construir esse foguete. Tem as imagens, que eu não coloquei as imagens em um texto. Ok, vou ignorar as pessoas batendo na minha porta. E aqui tem o modelo do Open Rocket, que nele eu tive que fazer a coifa um pouquinho mais elevada, porque eu não consegui representar ela, fazer um foguete no qual ela não ficasse com um pouquinho de relevo, então eu tive que modificar no relatório para poder ficar um foguete igual, porque não faz sentido eu fazer um modelo e reproduzir outro.
Então, aqui tem o estágio, a massa, estabilidade, CG e CP. E aqui tem os outros componentes com a massa e tudo mais. A massa do meu foguete ele foi calculado com uma balança que não tem miligramas, então não ficou exatamente preciso. Então, aqui diz que o foguete tinha 36 gramas, mas na verdade ela tinha 38. Então, na hora de ver a estabilidade, ela deu uma diferença de 0,398. No caso, é uma grande diferença, não foi pouca diferença como foi na do Pedro. Então, para as próximas atividades, eu preciso providenciar uma balança que tenha medições em miligramas para a variação da estabilidade não ser tanta como foi desse lançamento. No lançamento eu tive problemas porque na atividade anterior tive que cortar o cano de lançamento e isso fez a velocidade do movimento do braço ser menor. E a corda também que eu estava utilizando era muito ruim. Ela ficava pocando, tive que fazer um segundo furo para ajeitar, porque eu precisava de uma velocidade maior, porque com 40 PSI, meu foguete estava voando apenas 4, 5 metros com essa velocidade, ou seja, era algo incabível de se manter. Aí eu peguei essa corda, que é aquela lá de ciclista, coloquei um montão de super bonder para ela ficar dura e não esticar, e colei o gancho no outro furo que eu fiz, para ela poder ter uma velocidade maior. Funcionou, eu consegui fazer a metragem certinha, consegui fazer, né, obviamente, mais que 5 metros. E aqui tem a tabela, direitinho, e a variação, ela foi pouca comparada aos outros relatórios, e a conclusão menciona sobre a diferença no lançamento com o registro tendo uma velocidade muito amena, e essa daí com uma velocidade mais normal. E esse daqui com problema resolvido, consegui atingir mais de 5 metros. E também que eu estou falando sobre a implementação do manômetro, que conseguiu trazer uma constância. E também estou mantendo como é que fala? Eu fiz um adendo à balança, que eu precisava comprar uma balança de milímetros para poder não variar tanto a estabilidade do foguete, porque isso atrapalha na metragem final. E é esse meu relatório, eu não quero me estender muito, não. Sim. Você chegou a calcular a distância média aí de todos os seus lançamentos registrados? Não. Tá de todos eu não calculei. Está perto de 40, né? Coincidentemente, colocou 40 PSI mesmo, né? Foi? Foi. Eu tentei usar 40 para tudo, mas o manômetro, infelizmente, não tem escrito 40. Tem que contar os pontinhos, aí nem sempre é certo. Tá certo. Da próxima vez vamos colocar uma pressão que esteja marcada. Mas ainda assim, o ponteiro sempre pode ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, do risquinho, né? Esse é o problema da imprecisão, né? Das medições. Infelizmente. Nunca, nenhuma medida é 100% precisa, entendeu? Uhum. Tá bom, com certeza você chegou perto, né? Parece que você aprendeu bastante coisa, isso que é interessante, né? Obrigada. Viu o projeto, fez o foguete, mediu no foguete, CP, CG, massa, né? Comparou lá a estabilidade calculada pelo OpenRocket com a que você calculou, embora você tenha usado, né? Todos nós tenhamos que usar o CP dado pelo OpenRocket, né? Sim. Mas o interessante é isso mesmo, pessoal, fazerem mais ou menos o que a Pilar fez, que o Pedro fez, né? Testar, aperfeiçoar, certo? Com vistas a gente sempre construir foguetes mais bem projetados, né? Projetar um bom projeto e depois em condições de construí-lo, né? E fazer ele voar, entendeu? Essa é a tarefa, é aprender, né? A partir do OpenRocket, construir, testar, né? Muito bem. O comentário tem duas mãozinhas levantadas aqui, Luiz Henrique e Laurindo. Quer fazer um comentário? Eu quero. Eu tive o mesmo problema com a balança. Eu fiz os foguetes, a coifa, a fuselagem e as aletas separadas. Depois eu fui pesar eles para colocar no OpenRocket, né?
Na balança que eu coloquei, deu todo 0 gramas, então eu usei a densidade padrão do papel. Só que aí no Open Rocket o peso era de 19,3 gramas e o foguete real, mesmo por ser forças de fita e cola, ficou com 12 gramas. Então o CP e o CG ficaram bem diferentes. Sim, tá certo. Uma coisa é o projeto, que é os materiais ideais, né? Outro é o material que você tem que usar mesmo, colocar cola, etc. Né? Fala, Gabriela Pereira. Bom, eu tenho uma dúvida em relação à composição do relatório. Eu não sei se é necessário pôr a logo da OBA de fundo no relatório. É necessário ou não precisa? Não precisa, não. Ah, tudo bem. Só isso? Sim, sim. Tá bom, então fica tranquila. Hugo, Plans. Opa, professor. Nesse negócio do CP, do CG, eu fiz um negócio que eu não sei se podia, que eu modifiquei a massa do componente, porque é o mesmo esquema do papel. A densidade do papel é diferente, porque era um papel diferente do meu. E eu comprei uma balança também baratinha que eu achei aqui, que media até 1 grama. E todas as minhas peças ficaram acima de 1 grama, então a pressão foi. A medida estava precisa. Só que aí no Open Rocket, na hora de projetar, eu usei aquele negócio de modificar massa, que eu posso inserir o peso que eu quero no negócio. Então, tipo, eu projetei a parte visual do foguete, mas como os pesos estavam alterados, eu fiz o peso próximo pelo material usando a densidade do Open Rocket. Aí depois que eu fiz o projeto do computador, eu fui fazer ele real. Aí o primeiro tinha dado errado porque eu fiz um material muito pesado, então nem saiu da base. Aí eu refiz o outro e esse ficou bom. Aí, então eu medi o peso lá na balança e com esse peso eu modifiquei a massa no Open Rocket. Aí eu tive o CP e o CG lá bem próximo do real. Podia fazer isso? Sim, tudo bem. Você tem aí o resultado dos seus testes? Tenho. Só Quer deixa eu compartilhar? abrir A aqui. gente agradece. Tá bom. Eu tenho a impressão que vocês, vendo os relatórios dos colegas, vocês acabam aprendendo mais do que com as correções do Vitor. Professor, tá aparecendo já? Sim, está aparecendo. Tá. Então, aqui eu explico que eu fiz uma primeira tentativa, que foi com um material que é aquele de rolo de papel alumínio, só que ele era muito pesado. Só o rolo tava pesando 36 gramas. Sim, muito Então, né, nem saiu da base. Aí eu fiz a segunda tentativa e para ambos foi o mesmo design, só com materiais diferentes. Aí eu fiz aqui o corpo com um papel A4 de gramatura 180. Que é tipo, é igualzinho a folha A4, mas ela parece aqueles cartões Bem certificados. grossa. Isso daí É. mais do que isso é bem mais Não. grosso do que certificado, cara, 180. Não, deixa eu ver aqui, pegar só um exemplo dela aqui. Vou pegar logo o foguete inteiro, mais fácil. Ele tá só sem a ponta porque eu tive que tirar, porque eu tirei pra analisar o que tinha dado nela, pra ver se ela tinha quebrado e tal. Mas olha aqui a grossura dela. Isso aqui, tipo, tá dando 2 voltas. Ela tem uma grossura mais ou menos de 1 milímetro dando 2 voltas. No total dá 2 milímetros de espessura. Tá. Aí o tubo tava pesando 12 gramas. Então eu tinha aqui o projeto e tava dando um peso totalmente diferente porque era a densidade do papel normal, que seria o papel A4, que eu acho que é o que o Open Rocket leva. Então eu fiz aqui o design dele, aí sei lá, deu um CP, acho que deu um CP mais baixo, Ele tava mais leve, então era o CP mais baixo. Aí eu construí com base no desenho, só que aí eu medi com a balança que eu comprei aqui, que eu citei, que eu comprei uma balança digital aqui de 30 pratos. Deixa eu pegar aqui ela rapidinho. Comprei essa balança aqui na loja americana, que ela tem uma pressão de 1 grama. Sim. Aí eu medi o corpo, aí deu 12 gramas. Aí eu fui no Open Rocket lá e modificar a massa, e modifiquei a massa do foguete para 12 e fiz para cada peça, para coifa também, que deu 1 grama, e depois para as aletas. Aí o componente de massa, ele por si só já é uma massa editável, então nem precisa esse editor de massa. Certo. Aí então, eu fiz uma mistura. Eu projetei primeiro o visual, depois projetei o físico, e com base no físico eu voltei para o projeto digital para poder comparar. Aí eu fiz aqui tá explicando os moldes, né, como que eu fiz a aleta do foguete. E aí que eu fiz aqui os cálculos. Aí o CG,
Tipo, o CG que o Open Rocket estava dando era o de 13,5. Aí eu botei ele aqui e o CG real que eu marquei aqui no foguete. Deixa eu ver se dá pra ver. Sim. A luz tá estourando. Mas eu fiz aqui a marcação, eu só esqueci de botar a foto, eu tirei a foto, não anexei. Aí, tipo, ficou muito próximo e deu aqui a razão. Então, tipo, quanto O seu som, bem. Hugo, testa o som aí de novo, Hugo. Sumiu sua voz. Alô? Agora sim, Hugo. Ah, eu esbarrei que o microfone desligou, foi mal. Então, eu tava explicando aqui que, como deu a razão de bem perto de um, que deu 1,5, então quer dizer que tava bem próximo. E realmente, tipo, deu uma diferença aqui de uns 2 milímetros. Não, Certo. 2 milímetros é um pouquinho mais, uns 5 milímetros. Sim. Aí o CP aqui era totalmente do Open Rocket, mas tipo, como tá bem perto, deu bem próximo do real. E aqui eu só expliquei da estabilidade. E aqui teve os testes, que eu fiz 20 lançamentos e fui observando. Aí eu botei aqui umas notas. Mas, tipo, nem todas aqui são muito importantes. A mais importante que pra ir rápido, só pra falar, é essa Sim. aqui da ponta, que é aquilo que eu expliquei que eu arranquei a ponta pra poder observar. Deixa eu pegar aqui a ponta. É porque no primeiro foguete, uma coisa que eu observei, ele era mais leve, então o vento, por mais que ele tivesse aleta, o vento jogava ele de lado, lateral. Ele não tava voando igual, tipo, sei lá, um comparativo, uma flecha. A aleta, ele tava jogando ele pro lado. Como eu botei mais peso na ponta, de uns 5 gramas, o foguete ele não desviava pro lado. Eu atirava ele reto, podia dar, tipo, um vento assim, de fraco a médio, que ele não desviava da rota. Ele caía exatamente na mesma direção da base. Assim, 2 Certo. centímetros de desvio no máximo. Só que ele tava caindo bem próximo, mas é por causa do peso. Então, tipo, o máximo que eu cheguei, acho que foi 18. Se eu botasse mais pressão, ele ia mais perto. E aqui eu falei disso, do biscuit. Que esse biscuit, ele aumentou a resistência do foguete. Então, a vida útil. Porque as aletas e o corpo, com vários lançamentos, ele não aconteceu nada. Porque como ele tava mais pesado a ponta, ele sempre caía, tipo, praticamente na vertical assim. Então a ponta era sempre o ponto de impacto. Aí o biscuit ele não deixa quebrar. O único defeito que deu foi um pedaço que não tinha biscuit, ele molhou por causa da grama, aí ele rasgou. Aí tipo a ponta tava dobrando. Aí isso também deu uma afetada no resultado. E é só isso que eu tenho que Certo. falar pra não demorar muito. Mas você usou cerca de 40 PSI mesmo? 40 PSI certinho, cravado. Sim, sim, sim. Eu Tá. tá com bom manômetro. Os seus alcances foram da ordem ali de 15 metros, 10 a 15 metros, aparentemente. Eu fiz lá, eu taquei no Excel lá pra fazer a média, Sim. deu 8 metros, mas pô, foi tipo entre 9, 10, Sim, tô vendo, 18. Aham. Esses dois primeiros aqui foram os com o modelo antigo. Aí eu até explico ali no asterisco que eu botei. Que tipo, Certo. esse aqui nem saiu de tão pesado que tava, esse aqui ele Claro. saiu com muito esforço. Sim. Aí a partir daí já é com todos com os modelos novos que eu fui melhorando. Aí eu vou explicando aqui nesse negócio que é. Tá bom. Tá bom. Ok. Vou parar aqui de apresentar. Tá bom. Obrigado pelo. Certamente trabalhou bastante, aprendeu, né? Ao fazermos as coisas, a gente sempre aprende, né? Teve que comprar balança, tá vendo? Saber o preço da balança, onde é que compra lá na balança. Eu comprei na loja americana. Eu tinha visto no site por 20 reais. Só que aqui no real eu tive que pagar 30. Provavelmente devia ter 10 de frete, que só dava pra ver depois da compra. Sim, tem umas que são menores ainda, tipo um maço de cigarro. Tinha umas assim. menores, mas aí a precisão, tipo, era a partir de... Sim. Era, tipo assim, 500 gramas até 1 quilo. Aí eu achei muito... E a precisão é, tipo assim, de 2 em 2, 3 em 3 gramas. Não ia dar certo. Essa aqui, ela vai de 1 a 10 quilos. Não vou ter um foguete de 10 quilos. Mas ela tem precisão de 1 para 1. Então, compensava mais. Tá bom, tá bom. Temos aqui duas mãozinhas levantadas. Gabriela de novo, Pereira. Mais uma perguntinha, vai, comentário. Bom, novamente eu queria fazer uma percepção sobre o uso da alavanca do cano de 15 centímetros, que é usado como gatilho lá na base. Anteriormente, na Circular 9,
foi feita uma demanda para a gente realizar a base, e eu percebi que se a gente retirasse essa alavanca, esse cano de 15 centímetros, onde a gente põe uma cordinha para puxar, é claro que nas competições a gente tem que fazer o uso dessa cordinha, né, para ficar longe da base, distante da base, mas eu percebi que se a gente tirar essa parte da alavanca e ficar ali só na parte do registro, a base, ela consegue ir, como eu posso dizer, a pressão da base, ela consegue se estabelecer melhor. O foguete é mais ágil, sai mais ágil da base, porque você está ali no registro, então você pode ser mais rápido e ativar o registro e o foguete voa. Então eu percebi que alguns foguetes que eu lancei como testes, em que eu tirei esse cano e utilizei só ali o registro, foram mais rápidos do que puxar a corda. Mas eu não entendi, Gabriela, como é que você estava abrindo o registro? Na mão. Sim, exatamente. É claro, não é possível, mas eu só fiz uma percepção que se a gente tirasse essa parte, acho que seria mais rápido o voo do foguete, entendeu? Ah, Gabriela, segurança em primeiro lugar. Você vai lançar o Sim, foguete de nível fato. 3 depois, né? E você vai abrir lá o gatilho com a Sim. mão. Não dá, exatamente, mas isso é uma percepção que eu vi em alguns lançamentos testes que eu fiz. Sim. Lembra que colocamos 40 PSI, porque vocês estão em fase de testes, né? E porque 40 PSI dificilmente explode a base. Pode explodir a coifa do foguete. Se ele entrar com muita atrito, a coifa vai embora e o foguete fica, mas dificilmente explode. Mas, enfim, a gente colocou a cordinha para lançar a distância, para vocês se adaptando, aprendendo a usar a cordinha, porque mais adiante você vai colocar 80 PSI, e aí você não vai colocar a sua mãozinha ali, o seu rosto ali pertinho, porque o foguete saindo com 80 PSI, ele vai sair a 100 km por hora, e uma folha de papel, não sei se você já teve a experiência desagradável, mas uma folha de papel pode cortar o dedo, simplesmente manuseando, né? Você imagina a 100 km por hora, né? Tem um detalhe sobre como puxar a cordinha, tá? Não sei se vocês já descobriram, tá? Se você esticar o braço para puxar a cordinha, o seu braço está parado e a cordinha está esticada, sem barriguinha, esticada. Quando você começa a puxar a mão para abrir a alavanca, a sua mão sai da velocidade zero. Óbvio, né? Estava parada. Mas à medida que ela já está se afastando e a velocidade é muito pequena, o registro já está se abrindo. Então, ele abre. Imagina ele sendo aberto em câmera lenta. E o ar vai saindo, né? Então, a técnica que a gente acabou percebendo, eu e o Vitor, lá em Lucas do Rio Verde, onde fizemos oficinas com professores, né, para lançar o foguete nível 2, a gente percebeu foi o seguinte: você quer que a sua alavanca seja movida com a maior rapidez possível. Então, a gente percebeu que o foguete vai muito mais longe quando você deixa uma pequena barriguinha na cordinha, tá? E que ela só fique esticada quando a sua mão estiver com a velocidade máxima. Imagina que você vai fazer esse movimento aqui, tá? Canalha. Igual quando você está andando ou correndo, né? Seu braço está ali e a cordinha está com barriguinha. A sua mão vai estar com velocidade máxima quando ela passar pelo seu corpo. Então, só quando ela passar pelo seu corpo é que a cordinha tem que estar esticada, pois aí ela vai abrir a alavanca muito mais rápido do que de outra maneira, né? Então, essa técnica de saber abrir o registro com absoluta velocidade máxima é extremamente importante. Porque mesmo que você colocar 100 PSI, se você abrir devagar o registro, o seu foguete vai cair logo ali, né? Entendeu? Fala, Vitor. Então, eu tô aqui com a cordinha, né? A ideia é você sempre deixar uma barriguinha, como tá aqui, a corda tá, óbvio, vocês vão estar a 6 metros de distância, mas deixa uma barriguinha e quando for puxar, vai começar a puxar, sua mão vai estar com velocidade máxima. E aí você vai conseguir puxar melhor a alavanca. Deixa sempre uma barriguinha e quando for fazer o lançamento, lá no 1, lançar, pum, puxa, de uma vez só.
Aí, se deixar aqui esticado, vai justamente acontecer o que o professor João Canali falou. Você vai puxar e vai abrir aqui. Agora, quando eu deixo uma barriguinha, o puxão ele é mais abrupto. Ok? Lembre-se disso. Exato. Barriguinha. Só estica quando você já está com a velocidade máxima da sua mão. A Jade quer falar alguma coisa? Depois o Thiago. Boa noite, professor. Uma coisa que eu queria falar é que o Hugo falou que o tubo dele, quando o vento batia, ele ia para o lado, quando o vento batia lateralmente. Uma coisa que eu utilizei no meu foguete para impedir que isso acontecesse, não totalmente, mas pelo menos no vento fraco, meu foguete não mudar a rota dele, eu envolvi com o papel de ofício com uma fita isolante. Isso dá mais peso para a base e mais resistência, tanto no ar quanto na batida do impacto. Era só isso que eu queria falar mesmo. Tá bem, tá bem. Obrigado. Thiago, quer falar alguma coisa rapidinho? Eu queria até perguntar e ver se tem alguma sugestão, porque a minha base eu fiz de canos, eu fiz de um cano maior, de cano de água, de, se não me engano, 3 polegadas para dar maior pressão, e depois fui fazendo reduções até o tamanho do foguete. Só que quando eu chegava nos 40 PSI, o que acontecia era que a minha base ela estourava, então eu colei os canos para ter maior resistência. Só que num dos meus lançamentos eu fui tentar chegar numa pressão mais alta, e se não me engano eu cheguei em cerca de 60 PSI, e um dos tampões que eu estava no cano, ele simplesmente explodiu. Ele explodiu e aí eu tive que comprar outro e colar no lugar para tampar. E aí o senhor comentou que a gente vai ter que fazer lançamentos com pressões mais altas. Tem alguma sugestão para a gente poder manter essa pressão na base? Ou será que é os canos que eu estava usando que deviam já estar mais desgastados? Você alguma explodiu coisa? um cano? O cano explodiu, foi isso? 40 cano PSI? explodiu? Não, quando cheguei em cerca de 60. Foi A 60. base explodiu. O cano explodiu com 60 PSI. Devia ser um cano já rachado, né, Thiago Guimarães? Cano de tá papel. maluco, né? Um cano de marrom, né? De PVC, certo? Ele não explode com 40 PSI, não, cara, entendeu? Só se você pegou um cano que já estava lá no lixo, um tempão, Não, é porque bateu eu sol, usei, meio da eu noidada. usei O dois Henrique canos falando que diferentes. até Eu 108 é comecei minha seguro, base. entendeu? É que eu comecei minha base com cano branco, com aquele cano de água, e aí eu reduzi para o cano marrom, porque era esse que eu estava com disponibilidade mais fácil. E o cano branco, que ele explodiu um tampão dele. Uma parte dele explodiu, até coloquei isso como observação no meu relatório. Então, eu teria que ficar mais atento nos próximos relatórios, ou nas próximas circulares que tiver, para garantir que isso não aconteça. O Henrique está falando que tigre é tigre, mas tigre é mais caro. A gente tem usado o Corona, rapaz, que é um dos mais baratos, entendeu? E olha, tudo bem que a gente usa só canos novos, né, que compramos do distribuidor. Mas cara, acho que já fiz, sei lá, milhares de bases como essa com os professores e lançamos o foguete e nunca correu de explodir um cano, tá? O que pode acontecer, às vezes, é que o professor não enfiou o caninho todinho dentro da conexão, né? E aí, ao pressurizar, ele descola. Ou, às vezes, quando ele puxa com tanta força e não colou bem, também descola, né? Mas explodir é muito difícil, né? Aí o Henrique está relembrando aqui que aguenta 108 PSI com segurança. Tá? Professor, Fala, Gabriela Pereira. o problema dele poderia ser resolvido se ele colocasse um pedaço de cano de PVC maior, ele, por exemplo, serrasse um pedaço da base dele e inserisse um cano maior de PVC, aonde poderia se inserir mais pressão por ali, em vez da base dele explodir por conta da pressão que ele está inserindo? Não, o 60 PSI não explode cano normal, Gabriela, fica tranquila. Mas ainda bem que ele estava com EPI, com óculos de segurança, né? À distância, não abrindo com a mão, certo? Por isso que ele está vivo aqui para contar a história. Se não, né? Já viu? Olha só como que acidentes podem acontecer, até com 40 PSI. Não, ele foi colocar 60.
Mas mais adiante vocês vão trabalhar com pressões maiores. Então, você tem que ter uma bomba adequada para isso, um manômetro confiável, né? E caninhos que prestem, né? Não caninho que pegou do lixo. O ideal é reconstruir sua base, Thiago, porque... Joga tudo ela fora. Joga, Missão falhou. E colar direitinho, tá? Passar bastante cola mesmo, molhar bastante. As duas partes, porque são canos chamados soldáveis. Vem de solda. Soldado quer dizer solda. Essa sacola, na verdade, não é cola. É como se ela derretesse os dois canos para eles se fundirem, para eles se soldarem, entendeu? É assim que funciona essa cola, tá? Mas tem que deixar ela secar um certo tempo também, né? Porque eu uso a mesma cola há 1 ano. Tem data de validade também, viu? Fica esperto aí, né? A cola em si, né? Mas dura bastante, tá? Não se preocupa não, tá? Ok, pessoal. Próximas atividades, tá? Então, 9h30 já. Próximas atividades. Primeira atividade. Participar da UPA. Essa é fácil, a professora já ia participar mesmo. Segunda atividade. Participar da MobFog. Essa é mais fácil ainda, já ia participar mesmo, não é? Mas tem que ganhar medalha, senão está desclassificado. Brincadeira. Tem que participar. Participar para ganhar, né? Com a experiência de vocês, é claro, né? Que vão ganhar, certo? Verdade. Espero, né? Bem, essa é a segunda atividade. A terceira, eu devo mandar amanhã ou depois para vocês aí por escrito, mas não é para ser entregue no dia 15 de maio. Como assim, professor? Não é todo dia 15? Sim, exceto em maio, porque em maio você tem 2 atividades muito importantes, que é o quais são? Participar da UBA e da MobFog, que é no dia 20, né? Então, de hoje até o dia 20, você está estudando desesperadamente para ir muito bem na prova da UBA, que é a atividade 1. E você está participando lá, treinando com o seu professor, lançando foguete, já do nível 3, se você é do ensino médio, né? Aliás, nível 4, né? Com vinagre, bicarbonato, que você vai participar da MobFog também, certo? Até o dia 20, né? Então, próximos aí 20 dias, digamos, você está focado na UBA e na MobFog, certo? Para ganhar medalha, né? Tá? Então, não vou pedir para entregar nada no dia 15, tá bom? Mas vai entregar só lá no dia 30 de maio. 30 de maio, tá? Mas vai ser lançamentos com o foguete nível 2 ainda, e talvez da última vez que você vai mexer com o nível 2, hein? O nível 2, né? Só que vou escrever aí quais serão os seus objetivos, né? O alcance que você vai obter, fazer uma série de lançamentos, sob controle absoluto, né? Fazer gráficos também, tal como você já fez em situações anteriores aí, tá bom? Só que agora com o seu foguete ideal, do nível 2, com a sua base profissional, que agora tem um manômetro na base ou na bomba. Sim, nada de ficar contando bombadas, né? Sim, agora é só olhando o ponteirinho lá, né? Então, serão lançamentos com maior controle de pressão, que significa energia, né? Então, esse é o nosso motor, por enquanto. É a pressão cinética dos gases contidos na sua base, né? Tá bom? Posteriormente, a gente vai mudar, né? Obviamente. Vamos para a lei de Newton, de ação e reação, aquela coisa toda, né? F igual a MA, tarará, né? Então, pessoal, aguardem aí, amanhã ou depois eu envio a sua próxima atividade. Mais uma delas é participar da UBA, outra participar da MobFog, né? Com sucesso, é claro. E essa atividade que vocês vão fazer, então, ao longo desse mês todo, preferencialmente depois do dia 20, né?
Tudo bem, numa hora vaga, para se descansar, do estudo, da oba, essa coisa toda, você já pode ir trabalhando na atividade prática que eu vou passar, tá bom? Coisa assim, coisa que você já sabe fazer, você já fez o foguete, já tem a base, o manual, tá tudo certinho, tudo beleza, né? Então é isso, pessoal. Então, a próxima reunião vai ser no dia 31. Aí vocês vão ficar um mês livre da gente, entendeu? Aê! Né? Beleza, né? Mas não se acostumem, não, porque é só por causa que vocês têm que estudar para a prova da UB e da Montfog, né? Nós vamos dar tempo aqui para os coleguinhas fazerem as perguntas. E vou digitar um negocinho aqui, um momentinho. Para a Luan. Hora da chamada. Pronto, agora pode digitar o seu nome aí como presente aí na reunião de hoje. Tá? E quem quiser se retirar, fique à vontade. E agora, dando a palavra aqui para o primeiro que aparece aqui, Matheus Araújo. Professor, tá dando para me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Fala mais alto, que é melhor. Beleza. Pode ser que o cano que o camarada da base que explodiu usou tenha sido cano de esgoto. E aí ele apresenta uma resistência menor do que o cano de com certeza. de Cano de água. esgoto foi feito para levar o esgoto por gravidade, por simples declive. Eles não foram feitos para suportar pressões, né? Imagino que ele não tenha usado cano de esgoto, não, porque o menor diâmetro de tubo de esgoto é de 40 milímetros. E a gente pediu que ele fizesse a base dele com tubos de 20 milímetros, marrons, né? No lugar do marrom, pode usar o branco, mas de água, né? Que traz água para sua casa, que é a parede mais grossa ainda. Só que tem que trabalhar com roscas, né? Tá bom? Não acredito que ele tenha usado o branco de esgoto, não, tá? Maria Laura. Boa noite, professor. Tá me ouvindo? Fala, Maria Laura. Tá me ouvindo, professor? Fala um pouquinho mais alto que eu ouço. Eu tô com uma dúvida sobre a OBA, porque meu professor disse ter feito a nossa inscrição, só que eu entrei no site do acesso à prova e colocando meu e-mail, disse que é e-mail não localizado, né? Que eu fui fazer o simulado. Isso quer dizer que ele não nos inscreveu? Você não conseguiu fazer o simulado porque não conseguia acessar, né? Disse que é e-mail não localizado. 21, 2018, 55. Ó, tem um número de telefone aí no chat. Esse é o suporte da UPA. Toma nota. WhatsApp também. Liga amanhã, entendeu? E das 9 às 5 da tarde. E explica a situação. Porque é importante que você tenha certeza que você está inscrito direitinho, né? Senão o professor ele pode até tirar cópia para você da prova. Mas se você não tiver inscrito, não tem como ele ler a sua prova. Não tem como ele corrigir a sua prova. Porque a correção vai ser no aplicativo. No aplicativo, ele vai localizar o seu nome, vai apontar a câmera para o seu cartão de resposta. Se você não foi inscrito, não tem o seu nome na lista do aplicativo para ele baixar, entendeu? Mesmo que você tenha feito a prova. Aí ele vai brigar. A Maria Laura fez a prova. Sim, o senhor não escreveu a Maria Laura, entendeu? Por isso é importante conferir que vocês estejam inscritos. Tá? Obrigada. Bom. Luiz Henrique, fala. Não sei se essa é a melhor hora, porque bastante gente já saiu, mas eu queria dar uma dica que o pessoal estava com muito peso com a bolinha. Fala mais alto, eu uso... não estou vendo bem. Que o pessoal estava com relação dúvida ao peso da bolinha de gude, queria um peso menor. Aí eu uso chumbada de pesca. Tem vários pesos, e é simples de usar também. E sim, só uma dica para o pessoal. Sim, chumbinhos de pesca tem de vários tamanhos, né? E eu mencionei também a massinha de modelar, né? Pode ser mais volumosa, né? Mas você pode controlar grama a grama, né? Pelo quanto você vai colocando ali, né? Mas realmente a chumbada também é uma outra alternativa. Obrigado por ter lembrado. Douglas.
esse negócio de peso também tem outra massa que é melhor ainda e é barato, que é Não a estou massa de ouvindo direito, vidraceiro. Douglas. Fala mais alto aí. A massa de vidraceiro é muito mais barato. 1,3 kg de massa de vidraceiro é R$6. Massa de vidraceiro também, claro. E tem outra Você, coisa você, que eu... você pode ir lá no vidraceiro e pedir uma bolinha para ele, que ele vai te dar, né? Entendeu? Certo? E outra coisa que eu percebi também na base, que é muito melhor fazer uma base com um pedaço de madeira embaixo, que ela fica muito mais estável, em vez de só pregar no chão. Sim, Ela não segura de facilita principalmente o nivelamento dela, né? Você pode até colocar um nível em cima e conferir que ela está nivelada. Dá um pouquinho mais de trabalho você colocar ela fixada numa base de madeira, mas concordo que fica mais estável assim, entendeu? Fazer é boa ideia. Lucas Oikawa. Oi, eu mesmo. Estão me ouvindo? Sim, fala mais alto, por favor. Aí, melhorou? Sim, melhorou. Tá, então beleza. Bom, então, né, acho que todo mundo aqui já está cansado de saber que eu sou novo, né, aqui como bolsista do Auxílio Brasil, né, até mandei um e-mail uma vez pro canal perguntando, né, o que tinha acontecido, do nada comecei a receber as circulares, né, mas enfim, no meio de toda essa coisa perdida aqui, eu como bolsista do Auxílio Brasil, já terminei o ensino médio ano passado, mas né, a vida toda sempre participei da OAB, inclusive até comentei, né, numa outra reunião nossa que eu já ganhei 4 medalhas da OAB também, né? Então, a vida toda sempre participando da OAB, mas a Mobfog nunca participei. Mas como eu poderia fazer para tentar adaptar isso? Porque não tem como eu fazer a OAB como por eu ter já terminado o ensino médio, né? Sim, mas você pode participar da Mobfog, mesmo estando fora do ensino médio ou na universidade, tá? Acho que continua no regulamento. Tá? Mesmo alunos universitários podem participar da Mobfog. Mas não tem muita graça, porque você já está na universidade, você já está apto a construir foguete de propulsão sólida. Aliás, tem a opção de você fazer foguete de propulsão sólida no nível 4, né? Aí fica mais interessante, entendeu? Ixi, mas aí no meu caso aí, que eu nunca construí um foguete, a primeira vez foi esse agora do nível 2 aqui no projeto. Tá bom, sempre tem tempo para aprender, tá bom? Então, pode participar com o nível 4, com vinagre e bicarbonato de sódio. O foguete é o mesmo do nível 3, exceto que a forma de propulsão que não é simplesmente água e ar comprimido. Você faz este para ensaiar, para testar tudo, né? Porém, para valer mesmo, tem que ser com o gás gerado pela mistura aí do vinagre e bicarbonato de sódio. E ainda assim, você tem que fazer ou pela escola onde você estava estudando, se os professores de lá concordarem, ou onde você está estudando, a escola se cadastrar, tá? Para participar. Não tem participação individual. Ah, tá, entendi. No meu caso, a minha escola nunca participou da Mobfog, então não sei como que a gente poderia fazer lá, né? Você falou que as inscrições foram prorrogadas, então posso conversar com o meu professor né, que ainda dá aula lá, né? Mas da OBA mesmo não tem jeito? Da OBA, não. Você já terminou o ensino médio, né? E pode até já estar na faculdade, não sei, né? Mas a escola estando inscrita para a OBA, ela está automaticamente inscrita para a Mobfog, entendeu? Ah, tá. Né? A inscrição é uma só, tá bom? Entendi. Então eu vou fazer o seguinte. Vou falar com eles lá. Isso da Mobfog, né? Da OBA, então eu só vou fazer para não ficar, né, também sem fazer. Quando eu soltar no site a prova, eu faço, né? Eu pego o PDF mesmo, faço aqui e aí depois eu, né, fico assim como feito, entre aspas, né? Porque como eu sempre gostei de fazer a prova, não vou deixar de fazer esse ano também, né? Ah, tá bom. Ok. Alguém mais quer fazer algum comentário? 21h45. Outros não estamos colocando o caminho. Tem que usar os dois. Ah, se ele usou um pedaço de cano de esgoto, é maluco mesmo, né? O cano de esgoto você aperta com a mão e amassa, entendeu? Ele já foi embora. Foi embora, tá certo. Foi Vai embora. explodir de novo. Ainda bem que não morreu, né? Mas ele aprendeu. Ele deve ter explodido na parte do cano de esgoto, né? Aproveitar que ainda tá gravando, o Ian, ele perdeu a hora da chamada aí, cara. Ele tava dormindo e foi embora. Pois é. A gente vê falta.
Já acusei. E aí, Ana Luísa Soares, tudo bem com você, Ana Luísa? Tá bom, de pouco papo. Camila, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Mostra o teu foguete aí para nós, que parece que ele voa Boa muito. noite. Mostra o teu foguete aí. Então, eu queria justamente falar isso, porque deu tudo errado nesse lançamento. Sim, Nesse mas lançamento... as coisas só vão dar certo depois que elas dão erradas, né? Entendeu? É o caminho Isso. normal. Primeiro, a minha base quebrou, né? O ar estava vazando, o registro. E aí, como eu já tinha investido o dinheiro da bolsa em outros materiais para o foguete, eu tive que esperar um pouco para conseguir comprar. Aí eu só consegui comprar o outro registro na sexta-feira. E aí eu contava que eu ia conseguir lançar sexta à noite ou também sábado durante o dia, mas aí começou a chover muito no Rio de Janeiro, né? E aí eu não consegui fazer esse lançamento. Mas o foguete que eu fiz, o único que eu fiz, eu percebi que a estabilidade dele ficou ruim, né? Não chegou a passar de 1, se eu não me engano, ficou 0,77. Né? No Open Rocket dizia que o CG estava a 11 centímetros da coifa, né? Mas aí o meu ficou a 14 centímetros. E aí o CP, o centro de pressão, ficou, aqui, deixa eu ver, não me engano, ficou a 14,6. Então, a distância do CG para o CP foi pequena, então não chegou a alcançar a estabilidade de 1 a 1,5. Mas o material que eu usei aqui para o foguete, na coifa, eu usei papel alumínio como base, e aí, para substituir o centro de massa, não, o componente de massa, eu fui colocando isopor derretido na verdade, eu derreti mais ou menos o isopor com a cola instantânea. E aí ele ficou um pouco mais polido na ponta, mais o bicarbonato de sódio para ajudar a colar e também ficar com a textura mais lisa. Só que aí as minhas aletas, eu também usei papel, cartão, e encapei, né, com algodão, supercola e bicarbonato. Mas o acabamento também não ficou muito bom. O lançamento que eu consegui fazer já quebrou na hora, que ela tá bem dura. Então, se eu mexer aqui, ela vai quebrar, tá bem quebradiça. Então, o que eu consegui fazer não chegou nem a passar de 10 metros, porque o ar estava vazando, e aí não consegui fazer mais que isso. Sim, então o problema sério está na sua base. Você tem que resolver o problema do vazamento, certo? Não, eu já resolvi. Eu só não consegui lançar por causa da chuva mesmo. Que aí eu resolvi sexta à tarde. Ok, agora vai dar certo. Já está justificado, Canalha. Ela já falou comigo e, enfim, eu vou dar uma olhada no relatório dela. Eu falei que erros acontecem desde que ela justifique, tá ótimo, né? Isso. Armando Borges, quer falar alguma coisa? Boa noite, professores. Vocês conseguem me ouvir? Muito baixo. Eu posso estar ficando mais surdo. Deixa eu colocar de novo aqui o lugar. Aumenta o som aí, Canalha, porque eu acho que deve estar com som baixo, cara. Eu tô ouvindo bem. Deixa eu ver onde é que está o negócio de som aqui. E acho que pode parar de gravar, né? A gente vai pro YouTube e um tempão. Tá bom, vou parar de gravar. Deixa eu